Mais uma vez, convidamos à mesa Dr. Marcos da Costa, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, juiz Jaime Martins de Oliveira Neto, presidente da Associação Paulista de Magistrados, Dr. Felipe Locke Cavalcante, presidente da Associação Paulista do Ministério Público, todos acompanhados do candidato Walter Siglioni, do PRTB. Para apresentar o candidato Walter Siglioni, com a palavra, Dr. Felipe Locke Cavalcante. Bom dia a todos. Na continuidade dos nossos trabalhos, recebemos agora, com muita honra, Dr. Walter Siglioni, que tem 45 anos, é empresário do ramo de comunicação e atualmente é vice-presidente da Associação Paulista de Imprensa. Em 2010, foi coordenador da campanha do desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, Nelson Calandra, eleito presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB, depois de ter sido presidente da APAMAGES. Entre 2011 e 2012, Dr. Walter atuou como porta-voz da Cruz Vermelha Brasileira. Walter Siglioni se filiou ao PRTB em 2013, depois de ter passado pelo PHS. Esta é a primeira vez que concorre a um cargo público. Eu gostaria, nesta apresentação do Dr. Walter, de ressaltar mais uma vez que esta é uma iniciativa conjunta da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui representada pelo presidente Marcos da Costa, da APAMAGES, aqui representada pelo Dr. Jaime de Oliveira, e pela APAMAGES, pela APMP, por nós representados. Portanto, este evento congrega advogados, juízes e promotores. E nós, através de uma comissão que trabalhou exaustivamente e cujos nomes já foram mencionados e que merecem todas as nossas homenagens, encontramos uma pauta comum de assuntos fundamentais ao bom andamento da justiça. E entendemos por bem que esta pauta fosse fornecida a todos os candidatos e fosse por eles debatidas. E por isso, nós estabelecemos estas duas manhãs de trabalho, quinta e sexta-feira, dia 28 e 29 de agosto, onde todos os candidatos tiveram igualdade de condições, ou seja, cada candidato teve o mesmo tempo e a mesma pauta para poder expor. E para divulgar isso, nós encaminhamos todo esse material à imprensa, bem como colocamos links de acesso nos sites das associações e da Ordem dos Advogados, da APAMAGES e da PMP, e fizemos a transmissão online, ao vivo, para todos os advogados, juízes e promotores, de modo que este é um trabalho que abrange todo o Estado de São Paulo e toda a comunidade jurídica, ou seja, todos aqueles que lidam diretamente com a justiça têm acesso aos compromissos, porventura firmados pelos candidatos neste evento, de modo que nós entendemos que essas entidades, com isto, cumprem o seu papel social e encaminham à sociedade propostas importantes para que os candidatos possam ser conhecidos e o eleitor possa votar melhor. Com isto, retorno a palavra ao mestre de cerimônia. Muito obrigado. Candidato Walter, nós informamos que o senhor terá 20 minutos sem tolerância para falar sobre os seguintes assuntos: a indispensabilidade do advogado para a justiça, democratização do Poder Judiciário e do Ministério Público, eleições diretas, autonomia orçamentária, precatórios, litigiosidade do Poder Público, sistema carcerário, justiça estadual e pacto federativo. Aos 18 minutos, o senhor será avisado sobre seu tempo. O senhor terá mais 5 minutos para considerações finais sobre assuntos de sua livre escolha. Aos 4 minutos, será novamente avisado sobre seu tempo. Durante toda a explanação dos candidatos, não será permitida a manifestação da plateia, não haverá debates e nem perguntas. Ao final da apresentação, cada candidato concederá uma entrevista ao vivo, que será transmitida pelos sites da OAB, APAMAGES e APMP, e após participarão de uma entrevista coletiva no primeiro andar. Candidato Walter, convido à tribuna. O senhor tem 20 minutos a partir de agora para apresentar suas propostas, atendo-se exclusivamente aos temas da pauta.
Eu quero agradecer à nossa casa, a Ordem dos Advogados do Brasil, na pessoa do nosso presidente, Dr. Marcos da Costa, ao presidente da APAMAGES, Dr. Jaime Martins de Oliveira Neto, né? E também ao presidente Felipe Luque Cavalcante, da Associação Paulista do Ministério Público, a que propiciem, né, este momento com os candidatos ao governo do Estado de São Paulo. E, dentre a pauta, em respeito à casa que estou, escolhi um dos temas só para poder esclarecer e peço a licença dos senhores para poder ler o nosso trabalho aqui e depois esboçar nos 5, 20 minutos que for necessário. Obrigado, presidente. A proclamação da independência brasileira em 7 de setembro de 1822 foi um passo decisivo para o início da organização do Estado brasileiro, tornando-se um dos fatos históricos mais importantes no nosso país, marcando a conquista da autonomia política. Declarada a independência do Brasil, muitos avanços foram alcançados. Nesse sentido, o judiciário brasileiro ganhou destaque. Ao longo desses 192 anos de independência, o Poder Judiciário deu um grande passo na conquista de sua autonomia. Sua importância como um verdadeiro poder da República configura-se a partir da promulgação da Constituição de 88. O Supremo Tribunal Federal, criado e organizado em outubro de 1890, passa a figurar como guardião do texto constitucional e órgão de direção do Estado, ao lado dos poderes executivo e legislativo, constituindo-se em um tribunal com a preocupação e a missão de consagrar o respeito e garantir a efetividade dos direitos fundamentais em defesa da sociedade e do Estado de Direito. A democracia pressupõe a independência dos 3 poderes, judiciário, legislativo e executivo. Apesar do Poder Judiciário se apresentar independente, com autonomia funcional, administrativa, financeira e com as garantias da magistratura respeitadas, assistimos hoje à ingerência dos poderes legislativo e executivo no judiciário. E essa anomalia tem que cessar. Em que se pese a autonomia estar intimamente ligada à tripartição dos poderes, a questão financeira não está muito bem independente, pois sempre depende primeiramente do Poder Legislativo, que ao receber a proposta orçamentária do Poder Judiciário, muitas vezes corta gastos necessários e que, por não conhecerem os legisladores, leia-se deputados estaduais, os trabalhos a serem desenvolvidos e atrelados à proposta orçamentária enviada pelo Poder Judiciário, comprometem a prestação da tutela jurisdicional do Estado. E o cidadão é quem perde com o corte dos valores apresentados para a execução. Com isso, o Poder Judiciário fica engessado e não exerce na plenitude sua independência. Em 2012, a proposta orçamentária enviada ao Poder Legislativo concedeu R$ 6.865.359.102 para o Poder Judiciário, seja quase a metade do que foi solicitada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, proposta apresentada após consultas e audiências públicas com as entidades representativas, servidores, OAB, ao GESP, deputados, inclusive que já haviam se manifestado no sentido de que a proposta original fosse respeitada. Esqueceu-se os membros, ao reduzirem a proposta orçamentária, que cometeram uma afronta ao Estado democrático de direito e, portanto, à democracia. Com efeito, isso se reflete e acarreta na desestruturação do Poder Judiciário. A culpa pela morosidade da justiça e a cumplicidade, o estímulo à violência, tem por responsáveis aqueles que reduzem o orçamento do Poder Judiciário, porque a morosidade tem, dentre as causas, o desaparelhamento da estrutura, fruto da desígnio governamental e que, por muitas vezes, responsabilizam o advogado, o que é uma inverdade. Urge que os poderes constituídos tenham consciência e reconheçam que a proposta orçamentária enviada pelo Poder Judiciário é elaborada e trabalhada para que todos os serviços inerentes à sua atividade estejam contempladas, inclusive a possibilidade do aumento de salário de nossos servidores do Poder Judiciário, que há tempos não têm reposição, aumento real e um aumento real do salário. Não há plano de carreira, não há qualquer incentivo ou perspectiva de melhoria.
A maioria dos servidores do Poder Judiciário está se aposentando por não suportar o arroxo e descaso das autoridades, que se pese o esforço e o esgotamento físico e mental a que são submetidos, e devem assim serem reconhecidos com gratidão e excelência por seus trabalhos. Mas isso não enche barriga, não paga contas. É preciso aumentar o salário dos servidores, portanto. Vejam, senhores, no ano corrente, os servidores da Justiça do Trabalho deflagraram greve pela segunda vez por aumento de salário, a que se pese que suas condições salariais estarem muito melhores do que os dos servidores estaduais. O processo digital eletrônico, que teria por finalidade a rapidez na prestação da tutela jurisdicional do Estado, está sendo comprometido com os mesmos vícios do processo físico. Necessário, portanto, apresentar condições salariais atrativas de mercado que aumentem a expectativa dos servidores sob a pena de ocasionar um dano maior ao cidadão e aos jurisdicionados. Os responsáveis pela elaboração da proposta orçamentária do Poder Judiciário a ser enviada ao Poder Legislativo deverão contemplar aumento de salário aos servidores sob pena de, frise-se, a prestação da tutela estar comprometida e tornar-se falácia a autonomia e a independência do Poder Judiciário. Paralelamente, ainda, entendemos que a indicação e a aprovação dos membros dos tribunais superiores deverão ocorrer mediante eleição direta, escolhido entre os profissionais do direito, advogados, juízes, procuradores federais, estaduais e municipais, promotores de justiça, e, uma vez realizado, o vencedor deverá ser homologado e referendado pela autoridade constitucional para assumir os cargos a que foi eleito, para se evitar a ingerência do Poder Executivo no Judiciário, no que vemos recentemente e temos assistido os inquietos e perplexos. Essas são as considerações que entendemos data máxima vênia necessária para uma efetiva e tão sonhada autonomia do Poder Judiciário. Presidente, nós escolhemos um tema só, porque achamos, no nosso partido, que cada área, e tenho colocado bastante, cada área sabe como tratar. O Estado tem o Poder Judiciário que plenamente sabe trabalhar suas verbas e não precisa ficar passando pires ao nosso governo para poder exercer suas funções. Acreditamos que o advogado, e como todos na Justiça, trabalham em benefício à população, né? E na nossa proposta vamos defender até o fim das eleições esta autonomia que seja e que o Poder Judiciário possa manusear suas verbas de forma clara, como faz, em prol do cidadão, em prol da cidadania. Obrigado. O senhor tem 5 minutos de tema livre e de considerações finais. Antes de falar das propostas, eu quero agradecer, Dr. Marcos da Costa, porque durante 20 anos da minha vida trabalhei desde o Instituto dos Advogados de São Paulo, com o Dr. Rubens Aprobato Machado, a quem dedico a minha caminhada à campanha ao governo do Estado de São Paulo, e depois com o Dr. Luiz Flávio Borges Durso, que reafirmou o compromisso de trazer um homem comum, um jornalista, a trabalhar nessa casa, e que hoje temos uns 20 anos já, e depois o senhor reafirmou de novo para que eu ficasse aqui na OAB. O que isso trouxe na minha vida? Me trouxe a essência completa de cidadania, né? A essência completa de direitos e deveres, onde o cidadão, né, dentro da minha função de jornalismo, poderia ser contemplado com gente que sabe o que fala, que foi dentro dessa casa que eu aprendi isso. Hoje eu sou parte um pouco de cada um de vocês e me sinto muito responsável por isso, né? Me sinto um porta-voz pelo lugar onde estou, pela Cruz Vermelha que passei também em função da ordem, mas principalmente porque sei que aqui na OAB se faz e se exerce cidadania e que o advogado realmente pensa no cidadão, e é com isso que eu me pauto nessa campanha, que o cidadão é importante e que nós temos uma Constituição e que dentro disso existe essa função, essa muito grande do advogado, a que me pauto, que estou aqui todo dia, que sei que esse Brasil tem jeito e que aqui as coisas funcionam, aqui na OAB e aqui no Judiciário. Obrigado, presidente.
Nós agradecemos ao candidato Walter Siglioni. Para promover o encerramento de mais essa apresentação, mais uma vez com a palavra, Dr. Felipe Locke Cavalcante. Muito obrigado a todos. Gostaríamos de agradecer ao Dr. Walter Siglioni pela sua exposição absolutamente coerente, objetiva e centrada nos temas propostos. É uma honra muito grande para as três entidades recepcionar o Dr. Walter na nova sede da OAB, nesta semana que comemoramos a inauguração dessa sede, tão bem produzida pela gestão do Dr. Marcos da Costa, e hoje é um momento especial, pois podemos ter aqui o Dr. Walter Siglioni, um dos candidatos a governador, que por uma coincidência é uma pessoa que tem colaborado em muito com a advocacia, com o Instituto dos Advogados e, portanto, com a Justiça Brasileira há bastante tempo. Eu agradeço imensamente a presença do Dr. Walter, parabenizo pela sua exposição e desejo, como a todos desejei, muito sucesso nessa caminhada em favor da justiça, pois a justiça é um bem comum e que muito caro a todos nós, o fato este plenamente demonstrado pela união das três entidades. Gostaria também de dizer que agora o Dr. Walter poderá apresentar entrevistas coletivas aos jornalistas presentes e nós, em seguida, ao meio-dia, estaremos retomando com Raimundo Sena, candidato do PCO ao governo do Estado de São Paulo. Muito obrigado a todos. O candidato Walter Siglioni, do PRDB, está aqui ao nosso lado para fazer um resumo da sua palestra. Candidato? Nós nos preocupamos em falar com esse principal formador do nosso Estado democrático, que são todos os trabalhadores da área do judiciário paulista. Nós estamos na Casa da Cidadania e a nossa preocupação principal na campanha é falar de cidadania, direitos e deveres e o que é factível, né? Nós defendemos que o Estado tem que ter autonomia financeira e que cada pasta relacionada tem que ter sua autonomia. E o Judiciário precisa ter e tem mão forte para isso. As três pontas estão reunidas aqui e dentro dessa casa eu me sinto muito satisfeito, que foi aqui que eu nasci, com as minhas posições, com o meu dia a dia, com a colocação que levo aos meus filhos, né? É aqui que se faz cidadania plenamente. Candidato, para a TV OAB, de que maneira o senhor pretende abrir espaço ou utilizar os conhecimentos da OAB para dentro caso o senhor seja, né, eleito? Eu acho, desculpa te interromper, a gente é colega também, mas como eu falei aqui, eu aprendi a questão de cidadania, mas a OAB tem várias comissões que nos fazem entender no dia a dia como funciona o cidadão, o Estado democrático, o Estado como potencial, né? Nós temos aqui a Comissão de Segurança Pública, do Dr. Herales, que é um grande professor, né? Temos as nossas comissões ligadas a precatórios. Então, a instituição, a Ordem dos Advogados, contribui efetivamente no dia a dia da cidadania. Isso já acontece, mas se eleito, vou trazer ao leito do governo essas pessoas especializadas em suas pastas. Nós temos muito aqui em desenvolvimento com os advogados e pessoas ligadas à ordem que querem a melhoria do cidadão. E é aqui que se faz isso. Isso contribui bastante, não só para o meu governo, mas acho que também para o governo, para qualquer governo que aí se coloque, né? Principalmente hoje no estado de São Paulo nós temos o problema da segurança pública e temos hoje a situação do refinanciamento da dívida defendida no meu plano. Tem que ser repensado e com isso advogados contribuem e muito na parte tributária, na parte bancária, por isso que a OAB é tão importante no meu posicionamento junto ao plano de governo e nos debates. Candidato, caso seja eleito, o senhor assume o compromisso em manter o orçamento do Judiciário? Eu não só quero manter, né? Nós, dentro da proposta do PRDB, colocamos que a dívida do Estado tem que ser repensada junto ao governo federal para que haja mais volume de verbas para o orçamento de todas as pastas, né? E há necessidade disso. Você tem a questão penitenciária, você tem a questão da educação, né? E você tem que pensar também aqui, quando se fala em OAB, na PAJ. É importante a gente ter essa tabela um pouco melhor trabalhada junto com a ordem, né? Quem entende desse trabalho é a OAB. E o orçamento do Ministério Público, o senhor pretende manter?
Também, é o que eu falei. Eu não procurei tirar, porque isso não existe. Não se vai fazer governo nenhum tirando orçamento. O Estado já tem um orçamento apertado, embora ninguém esteja falando isso na campanha. O que temos que ver é a questão da dívida com o governo federal, que tem que ser trabalhada através de um banco próprio. Aí nós buscaremos esses 180, hoje já chega a 200 bilhões de reais, que é um orçamento inteiro de um mês que nós temos, de um ano que nós temos. Então, se trabalharmos bem, podemos reduzir isso com o nosso banco próprio e aí investir nessas pastas. Não se pense em tirar nada, não se pense em fazer proposta que não vai executar, se pense em melhorar a situação. E no judiciário a gente tem que dar autonomia, porque eles sabem o que eles fazem. E com relação à eleição no Ministério Público, o senhor vai manter o pedido da classe em escolher o mais votado? O presidente acabou de falar isso e a gente concorda sim, eu estive conversando com ele antes do nosso debate. A gente vai apoiar, mas espero que isso chegue à frente, né? Que a gente chegue a pleitear o segundo turno na briga, hoje a gente sabe que é muito difícil, mas se um homem do povo que nem eu conseguiu chegar até aqui, a gente vai lutar para ir até o final. Candidato, muito obrigada. Questão dos precatórios, o senhor teria alguma proposta específica para os precatórios? É um grande problema no estado de São Paulo. O estado tem refeito, inclusive tem no preço de face, ele tem trabalhado a questão dos precatórios. Tem falado com o doutor Ives Gandra, né, com o doutor Kiosharada, um grande conhecedor. A questão sempre é a mesma, a gente precisa pagar os precatórios, porque tem gente aí que depende disso, né? Para trabalhar isso, a gente vai ter um gestor da pasta repensando de novo, bato na tecla da questão do orçamento. Tendo dinheiro, a gente faz tudo. Agora, se não tem dinheiro, você não faz nada, né? Você promete e não faz. É isso que a gente não quer fazer.